Olá, aqui é o Dr. Eduardo Reis, cardiologista, trazendo mais um vídeo sobre um assunto que tem me deixado muito feliz, muito contente em estudar. Ultimamente eu tenho me debruçado bastante sobre esse assunto, que são o mundo dos suplementos. Gente, e eu resolvi trazer o primeiro e talvez o mais conhecido dos suplementos, que é o ômega 3. Afinal, o ômega 3 serve para alguma coisa? O ômega 3 vem da onde? A gente produz? Como escolher? Qual a dosagem? Quando tomar? Hoje eu vou começar uma série de vídeos onde eu vou trazer todas as informações mais recentes que temos na ciência sobre esse suplemento fantástico. Tá interessado? Se inscreve aqui no canal, já dá o seu like, compartilha com seus amigos, conhecidos, familiares e vem comigo! Então, pessoal, eu queria começar falando aqui sobre suplementos. Primeira pergunta que às vezes pacientes me fazem, familiares, conhecidos me fazem é se a gente realmente precisa suplementar. Bom, o que eu posso dizer é que a suplementação ela tem várias facetas. Por que uma pessoa precisaria suplementar algum tipo de nutriente? Primeira coisa, pode ser porque nosso corpo não produz ele em quantidade adequada. Segunda possibilidade seria o fato dessa pessoa ter alguma dificuldade em absorver esse nutriente que ele precisa, nós todos precisamos, e que está insuficiente no corpo dele. A terceira possibilidade seria o fato da necessidade de você ter um aumento da quantidade de determinado nutriente para atingir uma determinada meta, onde o paciente precise, seja de forma contínua ou de forma temporária. Ou você precisar desse determinado suplemento para você conseguir um benefício que você não conseguiria somente com a alimentação. Seriam as grandes possibilidades, grandes indicações de você usar a suplementação. E eu escolhi aqui o ômega 3 porque talvez seja um dos mais controversos dos suplementos. Por quê, gente? O ômega 3 ele é um óleo de peixe, é um óleo essencial, é dito assim essencial. Esse termo essencial ele quer dizer que não é produzido pelo nosso corpo. E esse óleo, a grande maioria das vezes, ele é extraído de peixes de águas profundas e frias que se alimentam de plânctons. Plânctons são aquelas pequenas alguinhas que são microscópicas, são pequenas algas que ficam no mar e esses peixes vão se alimentando desse plâncton que produz o ômega 3 e ao ingerir esse ômega 3 o peixe acaba acumulando essas substâncias na sua gordura, já que é um óleo, ele acaba sendo acumulado na gordura do peixe. Quais são os peixes mais comuns de encontrar ômega 3? O salmão, o atum, o arenque, alguns crustáceos também podem trazer ômega 3 e você pode inclusive ingerir um óleo que vem diretamente do plâncton, que é chamado de óleo de krill. Também é possível extrair ômega 3 a partir de sementes de linhaça, de chia, de nozes. Os óleos vegetais também são possíveis de ser fontes de ômega 3. Quais seriam as diferenças desses óleos e qual é a composição do ômega 3? Nós temos três principais componentes do ômega 3. Os três principais seriam o EPA, o DHA e o ALA. Então, mas o que são essas siglas? O que quer dizer isso? Da onde vem o quê? Para que serve isso? Bom, vamos lá, gente, com calma. Tem uns palavrões grandes aqui, umas palavras bem compridas. EPA, ácido eicosapentaenoico. DHA, ácido docosahexaenoico, e o ALA, o ácido alfa-linolênico. Bom, os dois primeiros que eu falei, o EPA, o DHA, eles vão vir de fontes animais, tá? Da carne dos peixes que eu falei agora, né? Do salmão, do atum, do arenque. E o ALA, ele vem das fontes vegetais, da semente de linhaça, da semente de chia, das nozes, dos óleos vegetais. Qual é a diferença entre eles? Quando a gente está precisando de uma grande quantidade de ácido graxo, ômega 3, para principalmente melhorar processos inflamatórios, a gente deve usar o EPA. O DHA ele é muito importante quando você está preocupado em conseguir melhora da memória, melhora do raciocínio. É um ácido graxo do tipo ômega 3, onde ele vai ter um efeito mais protetor e melhorador do funcionamento dos neurônios. Ele, por exemplo, é muito importante nas crianças. Estão com seus neurônios em formação, com seu cérebro em crescimento. Já o ALA é um ácido graxo que
infelizmente, ele, ao ser ingerido, muito dele é perdido, porque para que ele possa ser utilizado para o nosso corpo, precisa ser transformado em um dos outros ácidos graxos, o EPA ou o DHA. São as únicas formas como o nosso corpo consegue utilizar o ômega 3. E o problema é que a grande maioria das pessoas não consegue fazer essa transformação de forma adequada. Então, esse é um problema para as pessoas veganas, porque as pessoas veganas elas, evitam usar qualquer tipo de alimento que vem de origem animal e, infelizmente, tem essa dificuldade. Já existem alguns ômega 3 veganos que podem ser utilizados, já são vendidos no mercado, mas realmente eles perdem nesse sentido para os ômega 3 de origem animal. Então, qual a importância de fazer a reposição do ômega 3? Bom, a importância da reposição do ômega 3 viria da necessidade de equilibrarmos a relação entre o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 6 é um tipo de ácido graxo que tem um poder inflamatório. Ele é capaz de ativar as vias metabólicas do corpo que geram inflamação. Inflamação, entenda, inflamação subclínica, inflamação silenciosa. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a inflamação silenciosa. É aquela inflamação que vai gerando um desgaste do corpo, uma deterioração do metabolismo, de tal forma que vão aparecendo doenças crônicas. Essa relação precisa ser idealmente de 1 para 1, mas isso é extremamente difícil de conseguir, principalmente na dieta ocidental que nós temos. Até 1 para 3, nosso organismo consegue manter esse equilíbrio entre mecanismos anti-inflamatórios e mecanismos inflamatórios. O negócio é que a nossa dieta ela chega a 1 para 20, 1 para 30. Então, muitas vezes, nós temos que realmente suplementar o ômega 3, além de, lógico, melhorar a dieta, para que essa relação fique mais próxima desse ideal de até 1 para 3. Tá? Então, essa seria a importância maior da suplementação do ômega 3. E quais seriam os benefícios aí do ômega 3 para o nosso organismo? Bom, o primeiro benefício interessante seria a melhora da inflamação sistêmica. Você reequilibrar esses processos metabólicos, fazer com que os mecanismos anti-inflamatórios consigam ser ativados, desativar os mecanismos inflamatórios e com isso melhorar o metabolismo. O ômega 3 ele pode ter benefícios também nas doenças cerebrais, nas doenças psiquiátricas. Como eu já falei, o ômega 3, especialmente o DHA, ele tem uma capacidade muito grande de ajudar na formação do tecido cerebral, na formação de uma bainha. O que é uma bainha? Como se fosse imagine o neurônio, tem aquela parte mais alongada dele, né? Vou botar aqui um desenho para você entender. E essa parte ela é envolvida por um tecido que é feito basicamente por gordura, que a gente chama de bainha de mielina. Essa bainha ajuda o impulso elétrico a andar de forma mais rápida entre um neurônio e outro. Essa bainha pode ter a sua produção e a proteção dessa bainha favorecida pelo ômega 3, especialmente o DHA. E existem sim indicações de reposição de ômega 3 em pacientes com ansiedade. Pode haver uma melhora da ansiedade em pacientes que fazem suplementação com EPA, por exemplo. Seria uma indicação de fazer reposição do ômega 3. E por que isso acontece? Porque o ômega 3 pode melhorar a produção de serotonina e dopamina. São os dois neurotransmissores responsáveis pela nossa sensação de alegria, de bem-estar e a melhora da sensação de recompensa, aquela sensação boa quando a gente está em contato com alguma coisa que a gente gosta. Uma meta-análise que foi feita em 2018, a meta-análise é uma reunião de diversos estudos, onde você estuda muitas pessoas que foram estudadas dentro desses estudos. Mostrou que a suplementação de pelo menos 2 gramas de ômega 3, contendo pelo menos 60% de EPA, mostrou uma melhora nos sintomas ansiosos, principalmente aqueles pacientes que têm uma ansiedade bastante clássica. Outro benefício seria nas mulheres gestantes. O ômega 3, como já falei, ele pode passar pela barreira placentária e ajudar o feto a ter uma melhora da capacidade de produção de neurônios. Nas mães que estão amamentando, a suplementação de ômega 3 também vai ajudar, pois o ômega 3 é capaz de passar também pelo leite e ir para a criança que está recebendo aquele leite da mãe. Outro benefício importante seria a capacidade de melhorar e proteger as células da nossa retina, que são células que ficam no fundo dos olhos, responsáveis pela nossa visão.
Mais um benefício interessante seria para as articulações. O EPA, principalmente, ele pode melhorar a inflamação articular, diminuindo as dores articulares também. Pode ajudar no ganho de massa muscular. Mas como assim, doutor? Um ganho de massa muscular? Gordura? Como é que isso pode acontecer? Basicamente pela melhora do processo inflamatório. A inflamação sistêmica, ela gera uma piora na produção de massa muscular e dificulta o ganho de massa também. Então, nos processos de emagrecimento, pacientes que estiverem suplementando ômega 3 podem sim ter uma perda de peso mais rápida e uma redução não tão importante da massa muscular, assim como pode até haver um ganho dessa massa muscular, onde a sua produção pode estar sendo inibida pela inflamação sistêmica que aquele paciente está passando. E para finalizar os grandes benefícios, deixei para o final, claro, o benefício do coração. Gente, aí a discussão realmente é grande, mas eu vou dar minha opinião aqui no final. Bom, em relação à parte cardiovascular, é sabido que a inflamação provoca uma disrupção no metabolismo do endotélio. O endotélio, ele é uma camada de células que atapeta o interior dos vasos. A inflamação vai gerando uma disrupção, uma piora do funcionamento desse endotélio, dificultando o relaxamento e a contração das artérias e fazendo com que placas de gordura possam vir a se formar na parede das artérias. Pois bem, fisiologicamente falando, com a melhora da inflamação que o ômega 3 pode trazer, você pode vir a ter uma melhora do funcionamento das suas artérias, melhora da capacidade cardiovascular. Um outro benefício do ponto de vista fisiológico, onde o ômega 3 pode ser interessante, é com triglicerídeos e o HDL. Ele pode reduzir os triglicerídeos e pode aumentar o HDL. Então, também trazendo uma melhora do perfil lipídico. Em 2018, saiu um grande estudo cardiológico, onde estudou-se muitos pacientes com risco cardiovascular elevado, ou seja, aqueles pacientes diabéticos, pacientes que já tiveram infarto, pacientes com alto risco cardiovascular, e utilizou-se um extrato purificado de EPA, ou seja, nesse estudo foi utilizado apenas o EPA, e viu-se que havia uma grande redução do número de eventos cardiovasculares nesses pacientes. Depois, em 2019, um novo estudo foi feito, e já nesse não houve benefício no uso do ômega 3. Em 2021, saiu uma grande meta-análise, só lembrando, aquela reunião de vários estudos, onde sim, falou-se novamente que seria interessante o uso do ômega 3. Então, gente, dentro da cardiologia, a gente realmente pode ter benefícios para os pacientes, principalmente de alto risco. Talvez esses sejam os grandes beneficiários do uso do ômega 3 a longo prazo. Então, pessoal, primeira parte foi concluída. Dê o seu like se você gostou, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, se inscreve aqui no canal. Vamos mandar essas informações para as pessoas que vocês conhecem, pessoas que querem saber sobre ômega 3, saber sobre suplementação. Vamos difundir essas informações. Até o próximo vídeo, um grande abraço, cuide do seu coração, cuide da sua saúde. Até mais!